Tcharam! Hashtag live da hora nona! Ih, acabei de pregar domingão e foi top demais o culto, meu querido! Aprendemos muito sobre discipulado esse mês e eu acabei de pregar agora uma mensagem, já está lá no culto ao vivo do YouTube e a partir de amanhã vai estar no nosso canal na playlist Cuidando, chamados a cuidar dos discípulos. A última mensagem que eu acabei de pregar, o encerramento da série sobre a individualidade e a humildade do discipulado. Deus falou demais e o pastorzão Valtair já tá... Atenção! Ai! Vamos aguardar, ele já chegou aí, gente. Ih, rapaz, o homem tá careca. E aí, meu amigo? Aproveitou a quarentena e deu uma... Pois é, camarada. A gente tem que mudar de vez em quando. Tirei o excesso. Legal, tá certo. Tirei o excesso. Eu também. Só que o meu é por outros motivos, né? Tá certo. Meu querido, o pessoal vai chegando aqui aos poucos, porque é culto, né? 9 horas agora vai acabando os cultos, o pessoal vai migrando, vai chegando para cá, mas essa live ela fica salva aqui no nosso IGTV e fica também, a partir de amanhã já estará disponível nos nossos canais do YouTube, no canal da Igreja Batista Guaranhuns e no meu canal pessoal. Eu fiz um canal agora na pandemia, por causa do isolamento, eu queria mandar mensagens diárias de reflexão para os membros da igreja e descobri nas gravações que o vídeo que eu gravava com a qualidade que eu gravava estava muito pesado para ir pelo WhatsApp. Aí eu falei, bom, então eu vou subir no YouTube e mando o link, a pessoa clica e assiste. E aí eu não queria usar o canal da igreja porque eram reflexões muito pessoais, particulares, para aquele momento específico. Aí falei, quer saber? Hackearam o meu e-mail, eu perdi o Facebook, perdi o Instagram e perdi o YouTube, perdi tudo. Tive que fazer tudo do zero. Eu falei, então vou aproveitar esse e-mail novo e vou fazer logo um canal no YouTube e vou subir as mensagens. Então, rapaz, a galera foi assistindo e já estou chegando nos 500 inscritos, 11 mil e tantos views, você acredita, cara? Caramba, que coisa bonita, rapaz. Aí eu falei, quer saber? Eu vou continuar fazendo e postando, investindo, né? Já que está abençoando tanta gente. Estou pensando em fazer mais para o povo aqui de Guaranhuns, mas Deus resolveu usar para tudo quanto é lugar, então amém. A gente tem que aproveitar essas oportunidades aí e expandir, né? Eu lembro que algum tempo atrás eu ficava me questionando sobre a relevância de filmar com o celular. Olha só que coisa, né? Hoje eu olho para trás e acho aquilo tão ultrapassado, aquela reflexão, aquela crise que eu tinha no passado. Olha, peraí, dá para filmar com o celular? Claro que dá para filmar com o celular. Dá para fazer culto com o celular. Dá para pregar mensagens com o celular. E a gente tem que aprender. Amarre na maceta, né, meu irmão? Pois é. E você sabe que, eu não sei se eu já te falei isso, mas você lá em Neves, há muitos anos atrás, lá em Neves, você começou a publicar no YouTube trechos das suas mensagens, lembra? Naquela época, sim. Olha como é que você é vanguarda, Valtair. Você tá vendo? Você nem sabe disso. Você é vanguarda demais. Você começou a colocar o sermão na íntegra, dividido em várias partes. Porque lá atrás, quando você começou a fazer, o YouTube nem aceitava vídeos de 1 hora, vídeos tão longos. Era acho que era até 10 minutos no máximo. Era só 15 minutos. 15, e aí você picotava a mensagem, parte 1, parte 2, parte 3, e botava a mensagem em várias partes. Eu assisti tudo aquilo, sabia? Que coisa bacana, rapaz. Né? Uma câmerazinha bem simples, o áudio era o áudio ambiente lá da igreja, né? Sem tratamento nenhum. No fone, eu colocava o fone para poder ouvir melhor. Às vezes uma criança chorava, às vezes um irmão tossia. Cara, mas foi bênção, porque eu aprendi muito com você naqueles sermões, naquelas mensagens, e colocou em mim essa
sabe? Esse lampejo de que, cara, a internet também é lugar para ter culto, para ter pregação, para ter um sermão inteiro, nem que picote em várias partes. E aí eu comecei o ministério na congregação lá em Condados, e na época era Orkut, depois começou o Facebook, e desde aquela época a gente já começou com essa visão de usar a internet, vídeos, também influenciado por você, cara. Meu irmão, a gente tem que aprender com a vida, né? A gente tem que aprender com essas coisas. E a quarentena realmente deu uma lição né, nesse povo de Deus aí, né? Impressionante, né? Eu acho que uma das principais lições, mano, eu acho que estava na teoria, mas o pessoal não tinha acordado para isso. Igreja não tá vinculada a um lugar, né? Igreja é uma entidade que não depende de templo, meu irmão. Lá no mundo antigo, igreja não precisava e nem podia ter templo. Os crentes se reuniam nas catacumbas, nas cavernas, no meio do mato, se escondendo aí dos romanos. E agora a gente estava tão preso aí a templo que precisou de um vírus vir lá da China para poder tirar a gente dessa situação de conforto que a gente estava antes, né? Agora os crentes estão aprendendo que é possível ser irmão do outro sem sair de casa. Que bênção, que bênção. Meu querido, faz um resumo aí para mim da sua vida, da sua história, contando, sei que você veio do interior de Minas Gerais, lá de Mantena, né, e muito jovem, muito novo, foi chamado ao ministério, foi para o Rio de Janeiro, morar lá, fazer o seminário, começou o ministério e depois foi tendo uma carreira acadêmica muito vitoriosa, muito pujante, muito abençoada, e escreveu livros, e hoje, né, está com algumas atribuições no nosso seminário e tal, e tem aí alguns títulos importantes, academicamente falando, e você é um cara com um currículo extremamente grande, extremamente extenso, e a extensão do seu currículo também é proporcional à sua humildade. E isso eu acho fascinante em você, e eu gostaria que você contasse um pouco da sua história e falasse aí dos seus títulos para que o povo entendesse. A maneira tão simples que você já começou a live batendo um papo comigo, não parece o currículo, porque se eu falar do seu currículo, o povo até cai da cadeira. Que bacana, obrigado aí pela deferência. Eu acho que vale a pena, sim, vale a pena contar um pouquinho dessa caminhada, dessa biografia, por causa daqueles que de repente estão olhando para a gente aqui agora e se sentem vocacionados, não sabem o que fazer, como fazer. Eu acho que nesse caso isso pode até de repente iluminar aí a caminhada ministerial de alguns jovens, né? Eu senti a vocação, mano, muito cedo lá em Mantena. Eu sou de Minas Gerais, Mantena é minha cidade de origem, cidadezinha pequenininha do interior de Mantena, do interior de Minas. Mantena tem 30 mil habitantes, é uma coisinha de nada. Então, senti a vocação lá. Ainda muito jovem, com 18 anos eu queria sair de Mantena para vir para o seminário, mas o meu pastor não deixou, ele disse que eu precisava passar um ano de treinamento com ele. Então, naquele ano em que eu tinha 18 anos, eu passei sendo treinado pelo pastor. O pastor me pegou pelo braço e me levava aí para a roça, para ministrar nas fazendas, para pregar nas congregações da igreja. Quem era o pastor? Veja, eu senti a vocação no ministério do pastor Evaldo Carlos dos Santos. O Evaldo saiu e eu fui enviado no ministério do pastor Wilson Jorge Costa. Wilson Jorge Costa, um baiano arretado, menino. Isso mesmo, exatamente, isso aí. Você passou aqui pelo Espírito Santo e agora está em Lindinópolis, na Bahia. Isso, você conhece ele então. Ele é um querido nosso, ele é uma bênção. Gente boa demais. Ambos os colegas realmente foram importantes para mim. Então, naquele ano de 18, que eu estava com 18 anos, eu passei, então, pelo treinamento lá, andando com ele para cima e para baixo. No final do ano, ele liberou, eu vim para o seminário, fiz a seleção. Eu cheguei no seminário com 19 anos. Eu cheguei com aquele jeito inexperiente, cabeça ainda muito juvenil. Nos termos atuais, quem tem 18, 19 anos na igreja, a gente chama de criança, né? Mas aí, Deus vai trabalhando com a gente, Deus vai formando, vai moldando. Me casei ainda durante o meu curso com a minha querida Elisete, também veio de lá, de Mantena. Depois, em seguida, terminando o curso, né? Nós já
só tínhamos nosso primeiro menino, o Rafael, que hoje já tem 24 anos, né? Nós só tínhamos o Rafael. Eu saí do seminário então com 24 anos para o meu primeiro ministério em Ipatinga, Minas Gerais. Fui pastorear em Ipatinga, fiquei em Ipatinga por 2 anos. Depois que eu saí de Ipatinga, eu voltei para o Rio de Janeiro para continuar minha caminhada acadêmica. Eu queria desenvolver isso, né? Então vim para fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado em teologia. Na época, Manu, os títulos eram todos livres, graduação em teologia e mestrado em teologia, porque o MEC não tinha ainda definido a formação ministerial como formação credenciada. Mas depois disso, né, os cursos de teologia começaram a ser reconhecidos no Brasil e eu precisei refazer aí as minhas formações. Então eu fiz aí a minha validação em teologia, o mestrado em teologia eu tive que fazer novamente, aí eu fiz de novo, 2 anos. Foi a ainda? Tô ouvindo, pode Então continuar. tá bom. Então tá ótimo. Deu uma picada aqui na internet. Aqui. Então eu fiz o segundo mestrado, Manu, em Ciência da Religião, pesquisando Apocalipse de João. Né? Depois eu fiz o doutorado em Ciências da Religião, também trabalhando Apocalipse de João. Nesse período eu já estava pastoreando no Rio de Janeiro, pastoreando uma igreja ali em São Gonçalo, que você conheceu, que é a Igreja Batista de Neves, né? Eu pastoreei aquela igreja por 10 anos. E durante esse período, né, eu fui tanto pastor de Neves, quanto professor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, onde eu leciono desde que eu voltei de Ipatinga. Estou lecionando no seminário há mais de 20 anos, então. E ali, naquele momento, eu decidi que era necessário investir em outra área, Manu, até para poder abrir o horizonte da academia. Então, depois que eu fiz Ciência da Religião, eu resolvi fazer História. Aí eu fiz a minha graduação em História e fiz o meu doutorado em História pela UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, eu acabei terminando com 2 graduações, Teologia e História, com 2 mestrados, Teologia e Ciência da Religião, e 2 doutorados, Ciência da Religião e História. Nesse momento... Só isso. Eu acho que nesse caso, o que eu acabei percebendo é que não dá para parar, né? Então, eu estou nesse instante fazendo um pós-doutorado na área de religião e para não perder o costume, né, de continuar estudando e tal. Eu estou aluno de novo, pós-doc aí, numa instituição universitária, né? Trabalhando a temática religiosa. Mas deixa eu falar contigo. Pós-doc aqui em Campos. Pós-doc aqui em Campos Goytacazes, né? Numa universidade. Exatamente. A UENF, então, né? Isso mesmo, exatamente. É a estadual, universidade estadual. Eu acho que vale a pena destacar que nesses últimos 3 anos, recebi um convite do pastor Fernando Brandão para assumir a direção acadêmica do seminário em período integral, né? Então, eu entendi que era uma necessidade da instituição, uma fase importante do meu ministério, então eu abri mão do Ministério de Neves, entreguei o Ministério Pastoral em Neves depois de 10 anos lá, e nesse momento eu estou integral na direção acadêmica do seminário, fazendo basicamente isso, dirigindo o Seminário do Sul, coordenando todos os cursos do Seminário do Sul, curso de graduação, curso de pós-graduação, cursos livres, cursos credenciados, cursos de ensino à distância, são os cursos que eu estou coordenando lá no seminário. Esta é a minha caminhada acadêmica. Eu acho que eu devo mencionar, você já mencionou também, que eu escrevo e tenho, nesse momento, já 15 livros publicados. O último deles saiu aí no final do ano passado pela editora Líteres, na área de Apocalipse, tá? Então, acho que eu menciono para você o seguinte, olha, tem alguns livros publicados pela Mundo Cristão, publicado pela Paulus Editora, que é uma editora católica. Eu conheço o Fundamentos da Teologia Bíblica, o Caminho do Cordeiro, a Paulus, né? A Paulus, tem aquele exatamente. Apocalipse, aquele pretinho. Da Inspire. São 2 pela Paulus, um pela Inspire, um pela Mundo Cristão, 2 pela Líteres. Espiritualidade apocalíptica, não era isso? Exatamente. 3 pela MK, editora, e a memória está falhando, são 15 no total que eu publiquei aí até chegar agora.
Tem um outro Essa é que a tem um caminhada. planeta assim, que é revelação, né? Como ler e Revelação. entender o Apocalipse. Como ler e entender o Apocalipse de João. Exatamente. Rapaz, Isso são aí. 15. 15, exatamente. E Eu aí só tem, tenho, eu só tenho 5 ou 6, então tá faltando muito tá aqui na faltando minha sim. biblioteca. É que as editoras às vezes deixam de esgotar. Então, tem um, inclusive, que estava esgotado e recebi um convite de fazer uma nova edição numa outra editora. Vai sair no final do ano. Aí no final do ano, uma editora diferente vai publicar o texto que estava esgotado. Né? E pequenos capítulos de livros que também saem pela editora Vozes, saem pela editora é, Fonte Editorial. Aqui, ó, Né? vou pesquisar, vou mostrar para o pessoal, Valtair. O Fala. pessoal tem uma noção, porque às vezes o seu rosto não é conhecido, mas o Sim. pessoal tem uma noção de quem é que está fazendo a live comigo, ó. Ah, Fundamento da Teologia Bíblica, ó, isso. Reforma, ó, Espiritualidade Apocalíptica, O Caminho do Cordeiro, Coloque o Diabo Aham, no Seu Lugar, o homem aí, aham, ó, Lutero, aham. pela... Essa editora aqui é qual? Essa é a Fonte Editorial. Fonte Editorial, a turma da Unida publica muito nela, né? Isso. Ó, o que é Que é escatologia. escatologia? Olha aí, É. gente. Ah, Aqui é isso aí. Você passou aí quantidade de um de livro, Pedro. de coisa. Sobe um pouquinho. Tem um de Pedro aí que você passou. Olha aí, Qual? tem. Aí, ó, isso aí, ó. No meio aí, Pedro. Tá escrito Pedro Ah, nele. esse aqui. É. É uma tradução inédita em português. Eu traduzi esse texto diretamente do latim, do grego. Não havia ainda essa Uau, tradução em português. Uma que tradução de isso, primeira mão. cara. De Ah, eu primeira preciso mão. ter isso. Mas Pedro, é sobre a vida ou sobre as cartas Não. de Pedro? Esse aí é um texto não canônico do segundo século, do ano 185, chamado Ah, Atos de Pedro. tá, ok. São os Atos de Pedro. Eu já Isso. eu li isso numa pesquisa e Aham. eu até mencionei no curso nosso aqui, no nosso Instituto Bíblico Guaranhuns, né? Sabe que eu abri Aham. um seminário aqui, um curso de teologia aqui na igreja, totalmente gratuito. Sim. Presencial, online e EAD, tudo de graça. Quem vem fazer o Aham. curso aqui tem coffee break, tem material e tem as aulas, tudo gratuito e tem certificado no final. E quem quer Ah, fazer de legal. forma online, é só assistir às aulas, eu mando os PDFs, faz as avaliações, me manda, eu corrijo e vai receber o certificado EAD no final, 100% gratuito. Só de raiva eu fiz isso. É interessante, hein? Bacana. Eu dava Parabéns. aula no Seminário Batista aqui do nosso estado, e aí Aham. eu tive uma dificuldade de locomoção, eu moro em Vila Velha e o seminário é em Vitória. Dei aula por 5 anos e foi uma benção, eu dava aula também em outros seminários e tal, e estou começando a carreira que você já está no ápice, né? Mas fiz o mestrado, minha dissertação é na área de homilética, estou transformando minha dissertação em tese e já estou caminhando com o doutorado e fui convidado pela Faculdade Batista de Macaé. Eles estão fazendo um pós-doc livre, né? O doutorado e o pós-doc também livre. E fui convidado a integrar a turma do pós-doc, mesmo não tendo concluído o doutorado, eles entenderam que eu poderia participar da turma e contribuir com alguns artigos e tal. Então, estou nessa dinâmica aí também, e estamos juntos. E aí, Legal. rapaz, eu com essa dificuldade, precisei de um detalhe para continuar dando aula no seminário, e aí eu não fui atendido naquele detalhe. E como eu sou um rapaz muito mimado, aí eu não fui atendido naquilo que eu pedi, aí eu falei, então também só de raiva, eu não vou dar mais aula no seminário, vou abrir aqui na igreja, vou dar de graça para todo mundo e pronto, e acabou. Eita! Aí não, aí você fica brigando com o povo, aí não pode não, é. Não, é bênção, é bênção, é bênção, é tudo bênção. Tudo meus amigos, sou amigo de todo mundo, fui Então eleito tá bom. presidente da ordem, quer dizer, os pastores me elegeram presidente, eu tenho um bom Aham, relacionamento com todo mundo, presidente da convenção, executivo, são meus amigos particulares e também de ministério. Tem aham, dificuldade nenhuma, não, mas aconteceu, foi um fato, foi uma dificuldade que não dependia deles, não era uma questão pessoal, era uma questão mesmo que vem se arrastando há alguns anos, etc, etc. Mas aconteceu isso. E aí, rapaz, eu estava num momento assim que eu precisava também dar uma atenção à igreja local e eu tinha aqui uma demanda. Na verdade, eu falei essa coisa do seminário mais brincando. Mas o verdadeiro estopim desse instituto bíblico, né? Por isso que eu estou chamando de instituto, não considero um seminário, bacharel, não. O nível
é um nível de bacharel, porque são as mesmas aulas que eu dava no seminário aqui, que é considerado um bacharel livre, Aham. né? Sim. E tem a mesma grade, tem o mesmo currículo, usa as mesmas literaturas, enfim. E aí, eu tenho aqui na igreja uma demanda de liderança que, por conta da questão profissional, familiar ou geográfica, não tinha condições de fazer o seminário no modelo tradicional, de ir todos os dias à noite para Vitória, entendeu? Que são Uhum. vocacionados, que são líderes, que precisavam ser capacitados para exercer o ministério, mas não tinham condições de fazer um seminário. Os que tinham, a gente enviou. Mantivemos seminarista lá no CETEBS, ele se formou ano passado, estamos aí aguardando, agora vamos ter que esperar essa pandemia passar, pensar Uhum. aí em concílio, consagração e etc. Então, os que tiveram condições, a gente mandou para teologia, para missões, formamos uma menina em música, consagramos outros bacharéis, o que deu para fazer a gente fez. Mas ainda assim tinha um grupo, uma meia dúzia de líderes vocacionados que queriam a formação, mas não tinham condição de fazer o seminário. E aí eu falei, bom, eu vou unir então o útil ao agradável. Eu vou colocar o conteúdo teológico na internet, de graça, no YouTube, porque eu acho que tem muita coisa no YouTube, mas nem tudo é de boa qualidade. Então, aquele meu sentimento de que falta um conteúdo teológico no YouTube, mais densidade, sabe? Aulas mesmo, com a questão didática, andragógica e tal, visual, audiovisual. E aí eu tinha esse desejo. Juntei isso com a demanda de formação de liderança aqui local, botei a turma na sala, liguei a câmera e fui dando aula. 4 horas, 5, 6 horas de aula, é uma manhã de sábado, a manhã inteira, né? E aí, rapaz, fui jogando essas gravações na internet, no YouTube, e nós já temos aulas, são 27 aulas que já tem lá no YouTube, cento e tantas horas já de curso disponível gratuitamente, e nós já temos 2.000 e tantos alunos, Walter. Eita, é É, mesmo? a aula inaugural, que chama os alunos para mandar um WhatsApp para o meu telefone, se cadastrar para receber os materiais, ir assistindo a aula e fazer as avaliações, essa aula com esse cadastro já tem 2.800 views, se eu não me engano. E o meu WhatsApp é lotado de contato, e eu tenho várias listas de transmissões dessa galera do Instituto, e de vez em quando eu tenho que enviar os PDFs, as avaliações. É uma demanda terrível, e eu faço tudo de graça. Glória a Deus. Que bom, tá cheio de disposição, isso é ótimo. Aproveitar enquanto eu ainda posso e consigo, né? Mas, volta aí, você mencionou, cara, que a sua vocação foi ainda muito jovem. 17, 18, você foi com 19 anos. Como que tão jovem você conseguiu identificar com convicção que era de fato um chamado de Deus? A questão da vocação, ela parte, à luz do texto bíblico, de uma experiência interior com o Espírito Santo na vivência da igreja. Por isso que não dá para você externamente apontar o dedo e dizer fulano é ou não é vocacionado. Porque a obra é feita no interior do vocacionado. Né? Por exemplo, tem um texto bíblico lá em Timóteo que diz quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Né? É como se a obra, como se o ministério fosse algo a ser aspirado, desejado. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que os dons carismáticos, os dons espirituais, aqueles dons ministeriais, são plantados por Deus no crente. Então, mesmo que o indivíduo deseje o episcopado, se ele não tem estes dons e talentos plantados por Deus, né? Ou seja, no momento da conversão, em algum momento posterior, o Espírito Santo não planta esses dons nele, não adianta, não tem jeito, não tem como exercer a vocação. Não dá para desejar o ministério se não tem os dons vinculados ao ministério. Então, eu acho que dá para fazer a seguinte reflexão. A parte do desejo, qualquer um pode ter. Mas o exercício do ministério, isso é possível para quem recebeu de Deus, né, os chamados dons ministeriais.
que aparecem nas listas do Novo Testamento. São os dons que o Espírito Santo entrega para o crente. Em linhas gerais, todo crente tem um, dois, tem dons. Seria então, Romanos dons 12, diversos. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4 e 1 de Pedro 1. Isso, são essas listas de dons. Então, ali são dons representativos. A gente não tem ali todos os dons possíveis e imaginários que o Espírito Santo pode dotar. É mais do que isso. Mas você entendeu, o conceito é esse. Os crentes têm dons. Alguns dons são para edificar a igreja local. Alguns dons são vinculados à música da igreja. Alguns dons são vinculados aí à gestão da igreja. Uma série de dons. Mas alguns dons são ministeriais. Estes dons ministeriais é que te empurram para o ministério. Quando você tem esses dons, quando o Espírito Santo inseriu num jovem, num senhor, numa senhora, numa pessoa, estes dons e esta ação é do Espírito Santo, não adianta eu desejar muito que os dons não aparecem. Essa ação é do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo pegou alguém, plantou estes dons em alguém, esse indivíduo não consegue encontrar realização a não ser no ministério. Então, ele é empurrado para o ministério pelos dons que o Espírito Santo plantou nele. Então, ele deseja o ministério e, ao mesmo tempo, ele tem dons que o Espírito Santo plantou nele. Então, esse processo, então, tanto individual do ponto do desejo, ele deseja, quanto espiritual, na perspectiva do Espírito, o Espírito plantou dentro dele os dons. Tem um elemento adicional aí. Quando o indivíduo tem estes dons, quando o indivíduo sente essas coisas, ele quer fazer esta atividade dentro da igreja, ele quer exercer isso. Quer ele tenha cargo, quer não tenha, quer ele tenha algum título, quer não tenha. Quando ele tem esses dons plantados pelo Espírito dentro dele, ele quer o quê, Manu? Trabalhar, meu irmão. Ele quer trabalhar. Ele cai dentro do trabalho da igreja. Aí a igreja percebe, a igreja vê, esse moço tem os dons. É o que aconteceu com Paulo e Barnabé lá na igreja de Atos, em Atos 13, né? Na igreja de Antioquia. A igreja olhou para os dois e disse, pera lá, esses dois têm. Então, separaram os dois e mandaram para a obra do ministério, para a obra missionária, para a primeira viagem missionária. Então, em linhas gerais, é isso. O indivíduozinho está lá na igreja, crescendo, se desenvolvendo. O Espírito Santo plantou nele os dons ministeriais. Ele sentiu estes dons, o desejo nele está forte. E o que ele faz agora? Ele vai trabalhar. Né? A primeira coisa não é, eu vou buscar o seminário. Não, essa não é a primeira coisa. A primeira coisa é, eu vou trabalhar. Ele cai dentro, ele busca tudo quanto é trabalho, irmão. Ele está lá buscando trabalhar, exercer os dons que estão dentro dele. Porque se ele não exerce esses dons, cai uma frustração espiritual, cai uma ansiedade espiritual muito grande. Ele vai exercer. A igreja vê, a igreja percebe. E a partir daí, o processo é quase natural. A separação e o envio. A igreja pode dizer, nós vamos enviá-lo para o seminário, ou o indivíduo pode dizer, eu quero ir para o seminário. Não faz muita diferença quem vem primeiro. Se a igreja separa e manda, ou se o indivíduo deseja e quer ir, não faz diferença nenhuma. O que importa é o seguinte, ele tem os dons estão nele, ele está trabalhando, as pessoas estão vendo o exercício dos dons dentro da igreja, separa e manda. Depois de um tempo lá, a igreja, né, vai dar o rótulo para ele. Qual é o rótulo que vai dar para ele? Pastor. É isso. Mas o rótulo vem depois. O rótulo vem em seguida, ele é subsequente. O rótulo não vem primeiro. E, além do mais, não precisa de rótulo para trabalhar. Você vai trabalhar com ou sem rótulo. O rótulo é consequência posterior. Em algum momento, alguém vai te dar o rótulo. E se não der, Manu, não tem problema nenhum, meu irmão. Você vai continuar exercendo o seu ministério com ou sem rótulo. Porque essa questão do rótulo é uma questão secundária. O importante é você exercer os dons ministeriais que o Espírito Santo plantou dentro de você. Verdade. O Elvis Tomás, 17. Eu não sei se ele veio como seguidor daqui da igreja ou seu. Porque olhando a foto e vendo o nome dele aqui, eu não sei se eu conheço pessoalmente. Mas ele fez uma pergunta, não sei se é uma pergunta ou uma acusação, mas ele disse assim, e quando o pastor reprime os dons desse vocacionado na igreja local? Eu fiquei tentado a já responder logo, mas como você é o convidado especial, vou te dar essa privilégio. Aqui tem algumas pessoas amigas entrando aqui, gente mandando abraço. Eu não consigo olhar o tempo todo para os nomes que estão aparecendo, porque senão eu me perco. Fica tranquilo. Né? Então, você identifica os nomes aí. Mas eu já vi algumas pessoas amigas entrando.
E tem gente aqui já mandando abraço. Eu agradeço aí a presença dessa garotada, dessa molecada, dessa juventude que estuda comigo aqui no seminário. Alguns são amigos já no ministério, alguns são pastores de igreja já, né? Mas tem aluno meu aqui já, né, na lista aí de gente que está assistindo a gente aqui. Então veja só, a pergunta dele é muito bacana. Eu acho que faz sentido, tá? O indivíduo foi vocacionado. O que eu chamo de vocação, Manu? O que eu chamo de vocação, então, é isso. O Espírito plantou no coração do jovenzinho ou da pessoa lá os dons. Quais dons? Os dons ministeriais. Dons ministeriais são como aqueles que aparecem em Efésios. Não exclusivamente, mas lá aparece lá em Efésios, olha só. Dom da profecia, né? O dom do evangelismo, o dom do pastor mestre, certo? Então, estão lá. São diferentes, foi por exemplo. interessante você tocar nesse ponto. Você está citando Efésios 4:11. Né? Isso. E ele mesmo deu uns para apóstolos, uns para profetas, uns para evangelistas, uns para pastores e mestres. O grego lá você sabe muito melhor do que eu, né? Tous de apóstolos, tous de profeteus, tous de evangelistas, tous de poimenos kai didáscalos. Então, como mestre em Novo Testamento, como professor de grego, como doutor, você concorda, porque eu tenho essa tese, e eu fiz um trabalho de pós-graduação baseado, era uma exegese desse versículo, de que pastor, mestre são duas características do mesmo dom? Sim, do jeito que está aí na estrutura do texto grego, é isso mesmo, pastor, porque senão teria tus de poimenas, tus de didáscalos, né? Isso, é como se tivesse um hífen, é um dom. É um cai, que é uma conjunção aditiva, né? Poimenas, cai e didáscalos. É aditiva, uma coisa mais a outra. Isso, exatamente. Então, isso mesmo. Você percebeu aí? Eu estou falando de dons ministeriais. Então, entenda que estes dons ministeriais são distintos, por exemplo, dos dons que aparecem em Corinto. Os dons de Corinto, com exceção do próprio dom da profecia, que também aparece lá, são dons mais vinculados à edificação da igreja local. São o dom da visitação, o dom do acolhimento, o dom da misericórdia, são dons mais à edificação do corpo local. Nesse sentido, não estamos falando aí que um dom é mais importante do que o outro, só estamos dizendo a esfera de atuação do dom e o papel dos dons, certo? É isso que eu estou tratando aqui, né? Não estamos trabalhando aqui em estrutura hierárquica de dons, isso não existe. O Espírito Santo levanta todos os dons para a edificação do corpo de Cristo, inclusive os dons ministeriais. Mas cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Então, quando o Espírito outorga um dom ministerial para, vamos pensar num jovem da igreja, esse jovem logo sente desejos espirituais diferenciados. Ele quer trabalhar, ele quer atuar, ele quer se envolver na obra. E esse tipo de coisa não pode ser represado. Não dá para alguém da igreja dizer, não vamos dar trabalho, vamos limitar esse camarada aqui. Poda, corta, demite, não elege. Isso não existe. Sabe por quê? Porque essa obra é do Espírito Santo. Não dá para lutar contra isso. Então, veja, a igreja não quer dar o cargo pro rapaz, não faz diferença nenhuma. O Espírito Santo vai puxar esse camarada para trabalhar do lado da casa dele lá. E aí ele vai começar a fazer discipulado com o vizinho dele. E o pastor não tem que autorizar o jovenzinho a fazer discipulado com o vizinho. Ele vai e faz, bate na porta lá, quero fazer estudo bíblico na sua casa. Assim pode entrar. Meu irmão, nesse caso, isso aí não depende da liderança da igreja, não depende do diácono, não depende do presbítero. Praça, pega uma Bíblia, entra num ônibus, vai pra uma praia, sobe em cima do morro, ajoelha, vai orar. E Deus vai fazendo. Ele sobe debaixo de uma árvore lá, começa a tocar um violão, aparece lá 4, 5, daqui a pouco ele tem lá um NEBS, um núcleo de estudo bíblico lá no alto morro, meu irmão. E você precisa de autorização para isso? Não precisa de autorização para isso. Esse trabalho, essa obra é do Espírito Santo. Nesse caso, esta obra que é dele, o Espírito Santo, não pode ser represada, limitada, não pode ser cerceada por nenhum papel humano. Não tem jeito. O que acontece é que, em alguns casos, a pessoa quer o título. E ela quer, eu quero esse título. E aí, nesse sentido, a questão não é se o Espírito Santo deu ou não deu, se ele pode trabalhar ou não pode, mas ele quer o título. Né? E eu lembro muito bem aqui, eu preciso destacar isso para quem está me ouvindo aqui, olha só. A questão dos títulos
é coisa da igreja, é coisa do ser humano, é coisa nossa. A questão do carisma do dom é coisa do Espírito Santo. Então quem deu o dom? O Espírito. Quem vai dar o título é o sujeito da humana, a igreja. Tá bom, a igreja não quer dar o título, isso não te impede de trabalhar, meu irmão. A igreja não quer te dar o cargo. Olha, você quer no final do ano, né? Vamos pensar numa igreja bem tradicional. Tem lá aquelas eleições, né, de diretoria. Eu só trabalho se eu tiver cargo. Para quem tem o dom do carisma ministerial, isso não existe. Só trabalho se tiver cargo. Eu só vou evangelizar se eu for diretor de evangelismo. Eu só vou pregar se eu for diretor de congregação. Isso não existe. Para quem tem o dom ministerial, tendo ou não o cargo, ele vai fazer a obra, porque o Espírito empurra, o Espírito sopra nas costas desse sujeito e ele cai dentro do ministério. Então, não tem espaço para trabalhar lá na igreja, não há diferença nenhuma. Bate na casa do vizinho e monta lá um pequeno grupo. Isso aí. Agora, tem um outro aspecto também, Valtair, que eu vou destacar, a perspectiva pastoral da pergunta que ele fez. Porque Sim. às vezes o cara tem o dom, ou não. Às vezes o cara quer o cargo, ou não. Porém, muitas vezes esse cara, ele não quer se submeter ao caminho e ao processo apontado pelo seu pastor. Sim. Aí é um problema de submissão. Porque o cara pode ser vocacionado, o cara pode ter o dom, e ele pode continuar rebelde, insubmisso. Então Deus vai precisar tratar no caráter desse vocacionado para que ele se torne submisso, porque se ele não for um bom liderado, certamente ele não será um bom líder. Se ele não for bem pastoreado, certamente não será um bom pastor no futuro. Então tem os dois pontos de vista. Assim como pastor e mestre são duas características de um mesmo ministério, tem os dois lados dessa moeda. Às vezes o menino é bom, ele causa ciúme no pastor e o pastor poda as asas dele porque tem ciúme e é um cara inseguro no ministério. Esse é um lado. Agora, tem o outro lado também, do menino que é vocacionado, tem o dom, é talentoso e tudo, mas ele é insubmisso e rebelde às orientações do seu pastor. E aí o pastor precisa podar também. Então, tem toda a razão. Venhamos e convenhamos, né? Tem um lado e tem outro. O ideal é que, se você é de fato vocacionado, essa é a minha resposta e a minha perspectiva. Uma pessoa que é genuinamente vocacionada, também será genuinamente moldada pelo Espírito para caber dentro do ministério. Porque o ministério tem um tamanho muito pequeno, Valtair. E o nosso ego, às vezes, o nosso orgulho está muito grande. E aí Deus precisa nos colocar em algumas experiências para botar a gente do tamanho do ministério. Rapaz, você tem toda a razão, é isso mesmo. Eu estou respondendo na perspectiva do jovem que pode estar sendo tolhido, mas é bom lembrar que, em algumas situações, é o jovem que é rebelde, é insubmisso. Ele não tem paciência para guardar os prazos. Eu acabei de contar aí da minha experiência, que o pastor me pediu um ano. Eu queria ir para o seminário, logo depois de ter terminado o meu segundo grau, né? Terminei o segundo grau, eu queria despencar lá para o Rio de Janeiro. O pastor disse, não, que não é bem assim, não. Eu quero caminhar contigo durante esse ano. Nós vamos andar juntos aí. Nós vamos caminhar, visitar, nós vamos promover aí o reino de Deus durante um ano juntos, depois tivemos. E é um processo que me ajudou muito. Só queria colocar um detalhe da minha experiência. O pastor que me discipulou e me batizou, o pastor Nilson de Marzo, você conheceu certamente, tocador de violino, escritor do jornal e da Juerp, ele tinha essa metodologia, isso é da velha escola, né? E ele chamava lá na igreja, na central de Volta Redonda, de aspirante ao ministério. O nome do cara ia para a assembleia e a igreja tomava ciência de que ele é vocacionado. A partir daquela data, tendo a aprovação da assembleia, ele entrava na aspiração ao ministério. Ou seja, agora a igreja vai ficar de olho nesse cara e ele vai passar um ano exercendo o dom que Deus deu a ele, seja lá qual for. E depois de um ano a igreja vai se reunir novamente e vai carimbar. Não, de fato ele é vocacionado. Ou vai dizer, não, esse menino não quer nada com a hora do Brasil, ele só está querendo o título, isso não ajudou nada, botamos ele para liderar o ministério, foi um fiasco, botamos ele para cuidar de um departamento, foi terrível, não produziu em lugar nenhum, é preguiçoso, blá, 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 blá.
aí desaprovava o envio do cara. Lá na Igreja Central de Volta Redonda, pastor Nilson de Masi tinha essa metodologia. Eu acho que dá para a gente trabalhar essa estratégia por meio das cartas pastorais. Veja, os textos de 1ª e 2ª Timóteo e Tito apresentam uma espécie de teste para o episcopado, para o presbitério. Havia ali um teste, né? Quando nós vamos para Atos não tem teste nenhum, né? Atos, o Espírito chama, levanta e aí vão. Mas quando nós estamos trabalhando com as cartas pastorais, parece que já é uma fase em que o apóstolo Paulo olha para o ministério e diz, agora tem que testar. Então, eu vou mandar para vocês aí algumas categorias. O vocacionado tem que ter, aí o Paulo cria lá as listas, né? Tem que ter essas características aqui. Isso. Se bateu, ok, chama para dentro e incorpora ao colegiado de presbíteros. Se não bateu, continua testando. Eu acho, Valtair, se eu tiver errado, por favor, me corrige, mas eu acho, na minha opinião, pela grande oportunidade que eu estou tendo agora, também é uma das pessoas, se não a mais indicada para dizer se a minha ideia está correta. Quando eu leio Efésios 4:11, você já disse que a minha primeira tese ali está correta, de que os dois, pastor e mestre, são duas características do mesmo dom, e eu pesquisei muito sobre isso, fiz um trabalho de pós, e 38 comentaristas, e lá na biblioteca da Unida, do seminário, fui para tudo quanto é lugar, pesquisei, e ninguém, aí foi aí que eu descobri que popularmente na igreja há esse pensamento de que o pastor é uma coisa, o mestre é outra. Fulano é bom para dar estudo, ele é mestre. Beltrano que prega bem, ele é pastor. Fulano visita, é pastor. Beltrano ensina a Bíblia, então ele é mestre. Diferenciaram um negócio que nunca foi diferente. Mas a minha outra compreensão desse texto é pela dinâmica que ele traz, pelo movimento. Apóstolo, o enviado, que vai e desbrava e começa e planta. E aí vem o profeta, assim diz o Senhor, e senta o bambu em todo mundo, esfrega o pecado na cara de todo mundo, o povo se assusta, se arrepende, e aí vem o evangelista. Opa, tem jeito, tem uma boa notícia para você, vem aqui, meu querido, e vai botando a turma para dentro. Aí vem o pastor e mestre para cuidar e ensinar, e esse é um processo natural da edificação da igreja de Jesus. Portanto, por isso que em Atos não tem nenhuma prerrogativa, porque é o início, é o envio. Vai do jeito que está. Agora, quando a coisa já está crescida, já está agrupada, já precisa de um cuidado, de um mentoreio, de um pastoreio, de uma direção, uma orientação, uma gestão, aí, já não pode ser mais de qualquer jeito, porque agora a coisa tomou forma, tomou grupo. Estou correto nessa leitura? Isso, veja, está correto sim. Porque nós estamos pensando em ministério, e o Espírito Santo ele pode promover tipos de ministérios, no plural. Tipos de ministérios quer dizer o seguinte, quer dizer que você tem ministros com talentos diferenciados, com dons que jogam esse camarada para o campo missionário, por exemplo. Ou então joga esse camarada para uma sala de aula, para dar aula para futuros pastores. E nesse sentido aqui, cada campo precisa de algumas características. E essas características, Manu, são provocadas pelo Espírito Santo. Nesse caso, não dá para você dizer o fulano tá bom em sala de aula, mas eu preciso que esse camarada agora vá para o campo missionário. Ele pode ser um super professor, mas vai para o campo, não dá certo, meu irmão. Ou então ele é um baita missionário, eu quero esse cara em sala de aula. Traz para a sala de aula, não dá certo. E o ministério pastoral da igreja local, por exemplo, né? Você pensa aqui, aquele cara é um grande conferencista, os sermões dele arrebentam. Joga esse cara na igreja local, mas não vai funcionar. Ele não vai para a casa do irmão lá tomar cafezinho com o irmão e pastorear a necessidade cotidiana do irmão. Ele não tem esse lado pastoral de acompanhamento. Então, os pastores têm, então, seus lados. A igreja, como ela é um corpo, ela pode ter aí mais de um obreiro para cobrir estas áreas. Né? Se nós estamos pensando numa igreja que tem apenas um obreiro, esse camarada não vai dar conta de cada uma delas. Ele tem carência num certo porque lado. Ninguém é bom em tudo, né, Valtair? Exatamente. O cara pode ser um pregador de púlpito maravilhoso, mas ele
e quando o negócio de aconselhamento ele não faz direito, não consegue fazer, ou então ele é um baita conselheiro, mas quando ele vai para o púlpito o negócio não funciona direito, e vice-versa. Nós estamos pensando então em um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que precisa desses tipos de ministérios, de tipos de pastores, de obreiros diferentes. Porque a igreja do Senhor, ela tem carências distintas, tá? Se nós pensando numa igreja lá na roça, lá, que acabou de nascer, ok, aí vai um camarada sozinho lá e dá conta do todo. Quando ela vai crescendo, ela vai precisando, então, de obreiros diferentes. E aí surge o colegiado, né? Que é o formato de ministério da igreja dos primórdios. É um colégio. Quando eu falo aqui, por exemplo, nas cartas pastorais, é sempre um colégio. Um colégio de presbíteros, um colégio de episcopos, e é o colégio que vai dar conta aí de pastorear e ministrar esta igreja. Eu acho que isso cria no pastor aí a perspectiva de que ele não vai dar conta de tudo, nem se ele quiser. E na igreja, a perspectiva de que ela não pode cobrar do pastor o que ele não pode fazer, o que ele não consegue fazer. Por mais que ele queira, ele não consegue. Né? Porque ele não tem esse talento. O camarada realmente não consegue administrar, ele tem que trazer alguém para administrar para ele. Ele não consegue dar conta do ministério da música, ele mal sabe cantar. Tem que trazer alguém para dar conta desse ministério para ele. E assim a igreja vai sendo pastoreada por mais de um obreiro levantado pelo Espírito Santo. Excelente. Deixa eu te fazer agora uma pergunta assim, bem objetiva, mas que é muito, muito interessante, principalmente nesse trato pastoral. Na minha leitura, o ministério pastoral é dividido em 5 áreas. Estou até para escrever sobre isso. Já li muita coisa, mas ninguém com essa didática. Eu divido o ministério pastoral nessas áreas. Primeiro, a vida devocional, a minha intimidade com Deus, a minha devoção, a minha espiritualidade. Depois vem a questão poimênica, né? A questão do cuidado. Aí vem a visitação e o aconselhamento, a questão mais poimênica da coisa. E aí depois vem a questão didática, que é o didáscalos lá do mestre. Aí vem a pregação, que é / ensino. E por último eu coloco a gestão, a administração da igreja. Então eu divido o ministério pastoral com esses 5 pilares. A vida devocional, o aconselhamento, a visitação, o púlpito e a administração. Não tem como ser top, o melhor e bom em todas essas 5 áreas. Tem pastores mais talentosos, menos talentosos, mas é impossível ser o melhor em tudo. Na sua opinião, quando o pastor identifica que uma dessas áreas é o seu ponto forte, ele deve investir para tornar o seu ponto forte cada vez melhor e destacável, ou ele é melhor, já que ele é bom nesse ponto, ele investir nas outras áreas para se tornar um pastor mais equilibrado? A sua pergunta aí, ela pode inclusive ser feita para qualquer área da vida, nesse mundo, inclusive a questão da atividade secular, né? O que é melhor para a sociedade? O especialista ou o generalista? Aqui, pensa no médico. Pensa no médico. O clínico geral ou o especialista no dedo mindinho do pé? Aí nesse caso, nós estamos pensando que cada um tem o seu lugar. Quando vamos para o interior, os clínicos gerais reinam absoluto. Os caras dão conta de tudo. Entra numa clínica lá em Mantena, por exemplo, gente com tudo quanto é tipo de problema, para um único médico dar conta. Agora vai para o Rio de Janeiro, onde eu estou, você tem médico que só cuida de um rótulo do joelho. Tem médico que só cuida de um aspecto pequenininho do olho. Quando eu tive um problema no olho, Manu, eu estava jogando bola lá na minha igreja, vocês me olharam, sabe que na minha igreja tinha uma quadra, né? E aí uma das atividades nossas lá de comunhão era chamar a comunidade para jogar bola com a nossa juventude. Eu fui lá brincar com a molecada lá. Alguém chutou a bola bateu no meu olho. Esse olho aqui, ó. Rapaz, eu fiquei sem enxergar desse olho por uma semana. Deu sangramento aqui, e aí não enxergava nada, aquele troço lá. Aí fui para o hospital, fui para uma emergência. A emergência falou assim, não, aqui você tem que procurar então um hospital de olhos.
Então não podia ser emergência normal, tinha que explicar um hospital de olhos. Aí eu fui atrás de um hospital de olhos. Olha só, o nome do negócio é hospital de olho, correto? Cheguei no hospital de olho, emergência hospital de olho. Aí fui atendida, a mulher disse, olha, você precisa de um especialista em retina, que só está aqui na terça-feira. Eu estou na emergência do hospital de olho, e a mulher me disse que, no meu caso, só o especialista em retina, que só está ali na terça-feira, é que daria conta do meu problema. Aí ela fez lá um negócio lá para poder eu ficar tranquilo até a terça. Na terça eu voltei e o especialista em retina, apenas ele, é que deu conta do meu caso lá, fez lá uns negócios no olho e eu estou enxergando normalmente. E com isso eu estou dizendo o seguinte, dependendo da situação, nós precisamos desses caras que fazem um recorte e se tornam os especialistas, os maiores entendidos daquele recorte. Mas ele não entende nada do resto, meu irmão. É só daquele recorte. Ele sabe o básico, né? Ele fez o básico de tudo, mas foi afunilando até chegar naquele ponto específico de conhecimento. Então, mas veja só, pensa no seminário. Você tem um cara lá que dá aula de hebraico. Tá? Ele dá aula de hebraico, ele sabe tudo de hebraico, ele traduz o texto de hebraico direto lá. Agora coloca o texto grego na mão dele. Você não vai conseguir. O grego é o outro cara. Ele nem lembra do curso de grego dele. Ele não consegue nem fazer mais as leituras. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, nós precisamos dos especialistas, que são os teólogos sistemáticos. No campo da teologia, desculpa, especialista não, o generalista é o teólogo sistemático, que dá conta do todo. No curso de teologia sistemática, o cara vê de tudo. Então, o professor de sistemática tem que entender um pouquinho de tudo. Agora, para um curso de teologia funcionar, ele também precisa do cara que entende tudo do Pentateuco, o cara que entende tudo dos evangelhos, o cara que entende tudo dos profetas. Aí ele tem um especialista. Quando eu fiz meu doutorado lá na Metodista de São Paulo, eu cheguei a conhecer um colega que tinha feito 4 anos de doutoramento em apenas um capítulo de Isaías. Isaías 53. 4 anos de doutorado em apenas um capítulo de Isaías. Ele era especialista em Isaías? Não. Ele era especialista em Isaías 53. Só em Isaías 53, irmão. Só em Isaías 53. O servo sofredor, ele só sabe disso. Outra coisa de Jesus, ele não sabe nada. Exatamente. Ele era um especialista, o bam, em Isaías 53. Se perguntava no 52, não, ele era comigo, mas não. O negócio é 53. Então, eu estou dizendo para você que nós precisamos desses caras. Você vai pedir socorro para esse cara de vez em quando. Mas você também precisa ler o Isaías 50, do Isaías inteiro para poder dar conta da igreja. Então, há espaço para o generalista e há espaço para o especialista. Depende do tamanho da igreja. A questão agora é quantas pessoas eu tenho nesta igreja aqui. Se é uma igreja do interior, acabou de nascer, é generalista. Se ela tem lá 2.000 membros, eu preciso de um montão de especialistas. Então a questão aqui agora é o tamanho da igreja. Isso aí, perfeito, maravilhoso. Você é top, Valtair, por isso que eu te amo. E tenho o privilégio, cara, de frequentar a sua casa. Olha só, só de você saber meu nome, eu já me sinto muito honrado. Você é amigo, mano, estamos juntos. Mas, Valtair, cara, você falou aí e eu estava me lembrando, né, que eu mencionei o texto de Efésios, mencionei o grego de Efésios 4:11, quer dizer, eu falei com a convicta certeza, mesmo que isso seja um pleonasmo, mas de que você estava entendendo o que eu estava falando, sabe? Que nas águas que eu nado, nas águas, aliás, que eu vou de jet ski, né? Que eu vou de barco, você nada de costa, meu irmão. Então, é isso, sabe? Mas se eu tivesse uma questão hebraica, lá de Gênesis e tal, eu já teria um certo temor de jogar. Por quê? Porque não é sua área específica, não é onde você se debruçou, não é onde você leciona, não é onde você trilha e está em contato, né? Direto. Exatamente. E é importante essa leitura e essa compreensão. A gente precisa cada vez mais se tornar especialistas naquilo que Deus nos chamou para fazer de forma específica. Né? Então, claro que a gente vai saber o básico,
Claro que a gente vai saber um pouco de tudo, mas a gente precisa se especializar em alguma área. Isso não é só para a igreja, Uhum. não. É para a vida. Porque tem um monte de marceneiro, mas tem o cara que é o especialista do MDF, é o cara que é o especialista da fórmica. E se eu tenho um móvel que é fórmica e eu vou no marceneiro qualquer, não vai dar conta. Eu tenho que ir lá naquele cara que é da fórmica. Então isso serve para a profissão, isso serve para a criação dos filhos, isso serve para o relacionamento familiar, social, serve para tudo na vida. Precisa ir se especializando, investindo naquilo que a gente é bom, sem ter medo de não saber alguma coisa. Então, por Isso. exemplo, meu negócio é o púlpito, é o ensino, isso é o meu específico. Então, assim, a questão da obra da igreja, sabe, da gestão, da administração, cara, eu tenho uma comissão de finanças, eu tenho o Ministério de Patrimônio, entendeu? Tenho o Natan, que é uma bênção, que toca essa obra toda e dá conta de tudo, e o relatório é prestado, porque tem uma equipe trabalhando, fulano faz uma coisa, Beltrano faz outra, faz outra, faz outra. Quando eu sento para reunião, eu não sei de nada, Valtair, não sei de nada. Não sei quanto é que gastou, não sei quanto é que entrou, quanto é que saiu, não sei de nada. Eles vão, cada um me dando as informações, como é que foi, pá, eles me dão as informações e eu, então, junto com eles, tomamos uma decisão colegiada, porque cada um sabe o melhor da sua área. Então, o cara da administração pensa lá no futuro, o cara da obra está pensando no material que falta de amanhã, o cara da fiscalização está pensando na nota fiscal que tem que vir correta, cada um pensando no seu, e a coisa acontece, não fica pesado para ninguém, e eu durmo em Uhum. paz, tranquilo, porque eu sei que amanhã, 7 da manhã, os pedreiros vão estar aqui trabalhando e eu vou estar dormindo. Poxa, mas como pastor da igreja eu não tenho que estar aqui para ver a obra? Tenho não, irmão, tenho não. Só se eu não tiver É isso ninguém que aí. eu quiser Uhum. fazer a obra no peito, na raça. Mas o ideal é isso, cara. E talvez seja por isso que a turma está suicidando, está depressiva, está se cobrando demais, está se sentindo mal. Por quê? Porque quer dar conta de tudo. Ninguém dá conta É, de tudo, gente. é. Vamos compartilhar, vamos dividir as tarefas, vamos delegar as funções e deixa a turma trabalhar. Se eu reconheço que um cara é melhor do que eu numa área, deixa ele liderar, ué. Deixa ele. Exatamente. Esse é o espírito, meu irmão. É isso mesmo. Aí o irmão me liga e fala, pastor, o que está precisando aí na obra? Eu falo, irmão, vou te mandar o contato do Natan, que está lá na obra agora. Você vai mandar um WhatsApp aí para ele e ele vai te responder na bucha o que está faltando lá agora. Muito obrigado, sua oferta é preciosa. Eu vou orar por você. Deus vai te abençoar, e pai, pei, pão, e mando pro Natan. É isso aí, meu irmão. Tem toda a razão. Tamo junto nesse Meu caso aí. querido, muito obrigado, tá bom? Já está chegando ao final, porque o Instagram só libera 1 hora de Uma live, hora, né? né? Eu sei. E eu tenho Deixa o feito convite pro povo diariamente. aí. Deixa o convite Oi? para o povo visitar pro meu canal no YouTube. Paz, fica à vontade, pode youtube.com. falar o que você quiser. Você tem uns 2, 3 minutos ainda. Eu queria divulgar aí pro pessoal aí o meu canal no YouTube, Valtair Miranda, né? Então o indivíduo vai lá, o sujeito vai lá, o irmão vai lá e procura youtube.com/Valtair Miranda. Eu coloco lá uma série de vídeos. Neste momento os vídeos são em torno da Deixa eu temática mostrar apocalíptica. para eles. Pode ir falando, Aí, ó, esse é o isso aí, ó. canal, ó. Isso, exatamente. Nesse momento, trabalhando em Apocalipse, vejo as duas testemunhas do Apocalipse, as bestas do Apocalipse, o fim do mundo e a pandemia, são os títulos que eu estou trabalhando nesse momento. Mas o canal pode trabalhar outros temas a respeito de Bíblia e Novo Testamento, né? Mas aqui o momento é para a gente pensar sobre o fim, pensar sobre escatologia, pensar sobre intervenção de Deus. Mano, este é um momento da história, é um momento apocalíptico, né? Temos que refletir sobre isso aí. Eu coloco o meu canal à disposição das pessoas. Vão lá, assista o vídeo e se inscreve. Cara, excelente. Muita coisa boa. Tem bastante Muita, coisa aí. muita coisa boa. Explicação de perícopes, né? Eu vejo que você faz de Isso. vez em quando. Você pega Vídeos umas pequenos. expressões, né? Eu assisti um Aham. que você falou, como que é ele pegar o livro e comer o livro, o que é que significa, né? E Isso. tal. Exatamente. Isso muito mesmo. legal. Recomendo, recomendo. Aham. Estou mostrando aqui para todo mundo conhecer, se inscrever. Novo Testamento, Apocalipse, Valtair Miranda é o cara no Brasil desse assunto, gente. De Tá aí. coração. O cara manja. Então, meu querido,
Eu fiz uma lectio contínua aqui de Apocalipse. Já fiz de vários livros, né? Mas eu fiz de Aham. Apocalipse também. Passamos 1 ano e 4 meses. Toda terça-feira, de 7h30 até as 9, num momento de estudo bíblico, no salão social. Dava Aham. 40, 60, chegou a dar, né, dezenas de pessoas e foi uma bênção. E eu Que bebi legal. muito na sua fonte e você me ajudou muito. Querido, muito É isso aí. obrigado, tá? Muito Valeu. obrigado. Você é Um bênção, abraço. você é um amigo, você é um parceiro e você é uma referência. Que Deus retribua toda a sua generosidade. Você é top das galáxias. Obrigado. A gente se vê numa próxima, então. Tchau, tchau. Valeu, querido. Deus abençoe. E a todo mundo que ficou com a gente, muito obrigado. O amor